Glória a Deus, aleluia. Quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Aqui quem vos fala, missionário Adelico Cunha, aqui da cidade de Canindé. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, ao missionário Júlio César de Fortaleza, que nos facultou esse convite, que congrega ali na igreja Betfagé, que tem como pastor daquela igreja o pastor Carlos Maia. Quero louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, pela vida do pastor Carlos Maia e pela vida do missionário Júlio César, que nos facultou esse convite para estar ministrando a igreja ali em Fortaleza, chamada Igreja Betfagé. Meus sinceros agradecimentos a todos os irmãos desta linda igreja. Certo, queridos? Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Me congrego aqui na comunidade Discípulo de Jesus, uma igreja a qual o Senhor tem nos confiado, está pastoreando, pastoreio aqui junto com a minha sogra. Temos o pastor, o nosso pastor presidente, pastor Vinícius Albuquerque, ali em Fortaleza, tá certo? Quero louvar a Deus, a todos os irmãos e a você que está vendo agora este vídeo via internet. Louvar a Deus pela sua vida, que se você ficar aqui comigo, você vai ouvir algo da parte do Senhor, algo sobre missões, porque missões é o coração de Deus. Missões não só está no coração de Deus, como é o coração de Deus. Amém, queridos? Quero compartilhar um texto com os irmãos, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 30 versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: E Jesus respondendo disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram de suas vestes e, causando-lhes muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. E por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, e quando o viu, passou de largo adiante dele. E da mesma maneira também descia um levita. Quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou de largo adiante dele. Mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava, vendo-o, moveu-se de grande compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, e montando sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Quem desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Queridos, esse texto ele começa com uma pergunta de um doutor da lei que se pôs em pé e quis colocar Jesus à prova, fazendo uma pergunta, dizendo: Mestre, o que deveria fazer para possuir a herança eterna? E Jesus responde dizendo: Amarás o Senhor teu Deus em todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então viverás. E o doutor da lei, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus contou essa história que nós lemos agora. Jesus contou essa história para dizer quem era o próximo. Quem era o próximo do doutor da lei. E Jesus conta a história. Jesus conta a história que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho uns salteadores, alguns assaltantes assaltaram aquele homem
tiraram a roupa daquele homem, bateram naquele homem e deixaram, a Bíblia diz que ele quase morto, no meio da estrada. E no meio do caminho, a Bíblia diz que no meio dessa trajetória vinha ali um sacerdote, vinha descendo um sacerdote que vinha de Jerusalém. Ele vinha possivelmente do templo, e a Bíblia diz: e um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, quando viu e passou de largo. E a Bíblia diz que também veio um levita, vendo, passou de largo. Mas veio um samaritano, e este samaritano, vendo, aproximou-se, porque ele teve grande compaixão daquele homem, e se aproximou-se. Pois bem, Jesus quer ensinar, não somente para aquele doutor da lei, mas também para nós que estamos aqui lendo esta palavra, que quem é o nosso próximo, que de fato nós devemos fazer para com o próximo, e quem é o nosso próximo. Porque, queridos, o doutor da lei estava querendo se justificar, porque ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas Jesus estava trazendo algo prático na vida daquele homem, estava trazendo algo prático para que a alma daquele homem vivesse. E a Bíblia vai falar aqui do próximo. Ora, missões está entrelaçado com o próximo, porque Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E missões está entrelaçado em amar ao próximo, em servir os necessitados, em servir aqueles que estão caídos, em servir aqueles que estão ao nosso lado. Em servir é a missão. Nós viemos para servir, para ajudar, para dar as mãos, para orar, para contribuir. E Jesus quer nos ensinar neste dia a respeito dessa palavra. E o texto vai dizer que ali um homem é assaltado e roubado, espancado e deixado no meio do caminho. Mas o detalhe no versículo de número 31, que no mesmo caminho ia passando ali um sacerdote que olhou, e a Bíblia diz que viu ele passando de lá. E da mesma maneira um levita. Perceba, queridos, que um sacerdote era aquele homem que sacrificava. O sacerdote era aquele que sempre fazia os trabalhos do Senhor no templo. Possivelmente este homem, ele vinha do templo, estava passando por aquele mesmo caminho, e a Bíblia diz que o sacerdote não faz caso algum. E a Bíblia diz que o levita também passa, não faz caso algum daquele homem que está caído. Eles nem sequer, eles se aproximam para ver o que está acontecendo. Eles não fazem isso porque eles não têm uma coisa: compaixão. Eles eram religiosos, eles até iam à igreja, eles tinham cargos na igreja, eles tinham, era como uma referência na igreja, mas eles não tinham uma coisa que agradava a Deus: o amor, a compaixão pelo próximo. O que nos atrai, o que nos leva a ser parecido com Jesus, o que nos leva a ter uma vida com Deus, não são as nossas, não é aquilo que eu sou na igreja, ou seja, cargos, não é aquilo que eu sou colocado para fazer, mas é o que está no meu coração, é o que de fato eu sou fora das quatro paredes, é que de fato eu sou sem estar no âmbito de igreja, no prédio da igreja, porque muitos de nós somos muitos crentes em reuniões, em cultos, nós somos craques em ter uma boa oratória, nós somos craques em ter uma boa eloquência, nós somos bons demais em algumas coisas que aparentemente nos diz que nós somos crentes, mas na verdade, na prática, nós não somos aquilo que Deus espera que nós sejamos. O que Deus esperava do sacerdote e do levita era aquilo que eles aprendiam e ensinavam no templo
fora. Mas a Bíblia diz que o sacerdote ele não tinha condição. Por quê? Porque ele não andava preparado, ele não tinha nem azeite nem vinho para curar a ferida daquele homem. Porque, queridos, nós só damos o que temos, nós só podemos dar o que nós temos. Muitas das vezes nós saímos da igreja, nós estamos no âmbito da igreja, mas nós não temos o necessário. O azeite quer dizer o Espírito Santo, o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Existem muitas pessoas que estão no âmbito de igreja, eles até louvam, eles até pregam, eles até conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eles não têm o essencial, eles não têm aquilo que as pessoas precisam, que é do azeite, que é do vinho. O sacerdote era para carregar o azeite, o sacerdote era para andar com vinho, sim, mas eles não andavam. Era por isso que ele não sequer se aproximou, porque ele não estava preparado para servir ao mundo, para servir as pessoas que estão no mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós devemos sim estar na igreja adorando, glorificando, se recebermos cargos, amém, glória a Deus, mas nós devemos estar preparados, não somente no âmbito de igreja, mas nós devemos estar preparados para curar aqueles que estão feridos lá no mundo. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que também o levita, versículo de número 31, e da mesma maneira também descia o levita. Quem era o levita? O levita era subordinado ao sacerdote. Então o levita aprendia com o sacerdote. Então, se o sacerdote não fez, o levita também não fará. Queridos, a pior coisa que tem é termos pastores que não têm visão, líderes que não têm visão de missões, visão do próximo, de ir até o próximo, de se aproximar do próximo. Porque se a liderança não fizer isso, se o pastor não fizer isso, se o sacerdote da igreja, se o sacerdote da casa não fizer isso, tão somente a igreja não fará. A igreja não fará porque o líder não faz, porque o líder não investe, porque o líder não prega sobre isso, porque o líder não vive sobre isso. Então a igreja não fará. Muitas das vezes o sacerdote está cobrando dos levitas para fazer aquilo que nem ele mesmo faz. Muitas das vezes as lideranças estão querendo colocar um fardo na igreja, dizendo: vai, evangelize, vai, busca o próximo, sem sequer a liderança não sai do seu conforto, da sua zona de conforto. Então nesse dia nós estamos aprendendo que na verdade nós precisamos ir como sacerdote da casa, como sacerdote da igreja, como aquele a quem o Senhor nos escolheu para ministrar, como aquele a quem o Senhor nos escolheu para levar a palavra do Senhor, para levar, porque existem pessoas que olham para nós como líder, também que venhamos tomar a iniciativa para que eles também venham tomar a iniciativa de fazer. O levita não foi, porque também ele não era ensinado sobre o próximo. Glórias a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava, vendo, moveu-se de grande compaixão. E eu preciso explicar algo aqui. Algumas coisas que esse samaritano quebrou. Porque este homem que estava caído no chão, ele era um judeu. E este que está ajudando o que está caído é um samaritano. Todos nós sabemos que um samaritano, ele não tinha amizade com o judeu. Eles viviam em pé de guerra, eles tinham uma briga teológica, eles eram intrigados. Mas a primeira coisa que o samaritano fez foi deixar as indiferenças de lado.
para ajudar o próximo. Queridos, se nós queremos ser uma pessoa que ajuda o próximo, a primeira coisa que nós devemos fazer é deixar as indiferenças de lado. Porque muitas das vezes Deus vai colocar alguém para você ajudar, alguém que já te feriu, alguém que disse que não acreditava em você, alguém que discordou de você, alguém que disse que não acreditava em seus sonhos, alguém que você tem indiferença com essas pessoas ou com esta pessoa. Muitas das vezes Deus vai colocar essa pessoa no meio do teu caminho para ver qual é a tua atitude. Se a tua atitude é de fazer como o sacerdote o levita, ou de deixar a indiferença de lado e de dar a mão ao que está caído. Deixe as indiferenças de lado para você poder ajudar ao próximo. A Bíblia diz que Deus chama Jonas para ir pregar para os ninivitas, mas os ninivitas já tinham uma fama de ser truculentos, maldosos. Jonas, ele sabia que se ele fosse lá pregar a palavra de Deus, Deus iria ter misericórdia, iria perdoar. Mas Jonas tinha uma indiferença, um preconceito contra a cidade de Nínive. É por isso que ele desobedeceu e não quis ir. Mas a desobediência de Jonas custou caro para Jonas. Mas a partir do momento que Jonas teve a segunda chance e obedeceu para ir pregar para a cidade de Nínive, Deus salvou. Deus fez prodígios e maravilhas. Existem muitas pessoas que estão se perdendo por causa das nossas indiferenças. Existem muitas pessoas que poderiam ser alcançados porque por causa de você mesmo. Você poderia perdoar, você poderia ir lá e levar uma palavra. Coloca as indiferenças de lado. O samaritano colocou as indiferenças de lado, as brigas de lado e disse: eu vou ajudar. E a Bíblia diz que aquele samaritano ia de viagem, ele não estava desocupado. Aquele samaritano estava ocupado com seus negócios, ia fazer os seus negócios, mas ele deixou de cumprir e fazer os seus negócios para ajudar o próximo. Ou seja, ele priorizou em ajudar o próximo porque ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Muitos de nós estamos priorizando a nós mesmos. Muitos de nós não estamos fazendo o que tem que ser feito porque nós estamos pensando muito em nós. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Nós estamos olhando somente para a nossa casa, para si mesmo. Enquanto existem muitas pessoas que estão precisando da sua ajuda. Aquele samaritano, ele deixou em segundo plano os seus negócios para ajudar o próximo, porque ele sabia que estava fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz que, e vendo, moveu-se de grande compaixão. Os sacerdotes e os levitas chegaram a ver o ferido, chegaram a ver o caído, mas eles não tiveram o segundo passo, podemos dizer assim, mover-se de íntima compaixão. E esse mover-se de íntima compaixão estava interligado ao amor de Jesus para com a humanidade. Versículo 34, e aproximando-se, e aqui o verbo correto é aproximou-se do próximo, a atitude correta. A Bíblia diz que ele atou-lhe as feridas, colocando, levou com cuidado. A Bíblia atou as feridas e colocando, levou, cuidou dele. Ou seja, ele tinha a atadura, o azeite e o vinho. Ele cobriu as feridas do próximo. Enquanto existem muitas pessoas que estão expondo as feridas do próximo, existem alguns que querem tampar as feridas. Existem muitas pessoas que querem expor as feridas, expor os podres das pessoas,
mas nós devemos ser atadores de feridas. Nós não devemos expor a ferida dos nossos irmãos, nós não devemos expor o erro do irmão, nós não devemos expor o erro do mundo, o erro das pessoas, mas nós devemos ser atadores de feridas. Nós devemos colocar o vinho e o azeite. Aquele samaritano, a Bíblia não diz quem era ele, não diz qual era a religião que ele tinha, a Bíblia não diz qual era a igreja que ele congregava, só disse que ele era um samaritano, era um bom samaritano, era um samaritano que tinha boas atitudes, era um samaritano que se importava com o próximo, era um samaritano que se movia de íntima compaixão, era um samaritano que fazia a coisa certa. Ei, você que está aqui me escutando, eu sinto de pregar para alguém aqui, para alguém, aleluia, que passa no mesmo caminho de muitas pessoas caídas. Deus quer te usar, mesmo que você não tenha nome, mesmo que você não tenha cargo, mesmo que você ache que você não tem importância para a sua igreja, mas não é isso que Deus quer. O sacerdote olhou e não moveu-se de íntima compaixão. O levita da mesma forma, eles tinham cargos na igreja, mas eles não tinham algo que Deus queria que eles estivessem: compaixão, amor. Mas esse que não tinha nome, esse, aleluia, que não tinha cargo, que possivelmente nem religião ele tinha, a Bíblia diz que talvez ele não tinha, a Bíblia não fala de qual era a religião, de qual lugar ele congregava, mas a Bíblia diz que ele teve atitudes certas. Glórias a Deus. Deus quer levantar uma geração de samaritanos que façam a coisa certa, que tenha a atitude certa e que levante o que está caído. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: a todas as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho. E a Bíblia diz mais ainda: e montando sobre a sua própria cavalgadura, ou seja, o seu transporte. Aquele homem também, mais do que isso, ele colocou aquele próximo dentro do seu transporte. O bem que aquele homem tinha, ele usou em favor do próximo. O que tem de pessoas que Deus abençoa com transporte, o que tem de pessoas que Deus abençoa com uma empresa, o que tem de pessoas que Deus abençoa com riquezas, mas elas não usufruem de maneira que abençoe ao próximo. Tudo que Deus te der não é somente para você, é para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Aquele homem, ele usou o bem que ele tinha, a carroça que ele tinha, para ajudar o próximo. Estava disponível para ajudar o próximo. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele levou para uma estalagem. Ou seja, levou ele para um lugar seguro, um lugar para cuidar. E a Bíblia diz que cuidou dele. Ele não só levantou o próximo, ele não só atou as feridas do próximo, mas ele cuidou. Cuidar aqui é gastar tempo. Cuidar aqui era fazer a obra necessária de Deus, que é fazer discípulo, gastar tempo. O que mais as pessoas dizem e dão desculpa para não fazer missões, para não fazer a obra de Deus e não fazer nada na igreja, é porque ela não tem tempo. Eu vejo que esse samaritano, ele tinha suas ocupações. Queridos, Deus nunca vai chamar ninguém desocupado. Deus não vai chamar ninguém desocupado. Todas as pessoas que Jesus chamou para a sua obra, todos eles estavam ocupados fazendo alguma coisa. Mas Deus quer ver o que você vai priorizar. A Bíblia diz que ele cuidou, e cuidar gasta tempo. Quem sabe você é até empresário. Quem sabe você trabalha e acha que não tem tempo. Mas esse samaritano arrumou tempo para cuidar do próximo.
Na verdade, nós temos muitas desculpas. Na verdade, nós queremos se esconder por detrás de desculpas. Mas quem quer, faz. Quem quer não manda, Ele mesmo vai. Deus está procurando uma geração que priorize ao próximo. E aquele que prioriza o próximo, Jesus revelou em sua palavra que quando alguém der comida a qualquer um desses pequeninos, Jesus disse: vocês estão dando a mim. No grande dia do juízo, Jesus vai dizer assim para algumas pessoas: olha, tu me deste de comer quando eu tive fome, tu me deste de beber quando eu tive sede, tu foste me visitar quando eu estava preso, tu foste me vestir quando eu estava nu. E aqueles que fizeram isso vão perguntar: quando foi que eu fiz isso? Eles não vão perceber. É quando eles fizeram para o próximo. Aleluia. O religioso, ele vai perguntar: quando foi que eu não fiz? Porque quem de fato ama o próximo, ele faz por naturalidade. E o religioso, ele não faz porque ele acha que ele já fez muito. Só em ter um cargo na igreja ele acha que já é muito. Só em ele ser pastor ele acha que é muito. Só em ele ser um cantor acha que é muito. Só se ele acha que é um pregador, ele já acha que fez muito. E eu quero te dizer, queridos, que na verdade o que vale é servir ao próximo. É servir ao próximo. E a Bíblia diz que ele usou os elementos no tratamento do perdido. E não só isso, ele levou para um outro lugar para cuidar daquele homem, para cuidar dele. E queridos, quando a Bíblia fala que ele levou para a estalagem, eu vejo aqui uma simbologia da igreja. Nós devemos levar as pessoas, aqueles que estão caídos, aqueles que estão feridos, trazer para a igreja, para que eles sintam o cuidado da igreja, para que eles se incluam no corpo de Cristo, para que ele se sinta amado pela igreja, porque uma pessoa só não dá para cuidar. Nós devemos fazer essa obra junto com a igreja. E a Bíblia diz mais. Ele diz que ele investe mais. Nós aprendemos muito com esse samaritano. Esse samaritano, a Bíblia diz que ele investe o seu dinheiro no próximo, investe as suas finanças no próximo. E a Bíblia diz assim: e no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários. Em alguns textos da Bíblia, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Aquele homem doou o seu dinheiro em favor do próximo. Queridos, nós devemos de fato entender sobre a obra missionária. A obra missionária requer ajuda financeira. Missionários estão no campo e precisam ser sustentados. A igreja, ela precisa entender e cooperar com a obra missionária. Cooperar para que o avanço da igreja alcance mais pessoas. Já pensou se o samaritano não tivesse dinheiro, não dava para hospedar? Não tinha como. O meu e o seu dinheiro deve ser também uma cooperação para a obra missionária, para alcançar os perdidos, para que os samaritanos vá e cuide daqueles que necessitam e precisam. Muitas igrejas têm os seus projetos missionários, casas de recuperação, projetos infantis, casas lar de idosos, casas para crianças que não têm pais, orfanatos, e tudo isso
custa muito alto, e a igreja precisa contribuir. Então, queridos, nós precisamos que a nossa vida seja uma vida de contribuição, em oração, em ir pregar o Evangelho, e também financeiramente. A Bíblia diz que esse homem, o dinheiro dele serviu para ajudar ao próximo. Então eu aprendo com ele que dá para mim orar por missões, dá para mim ir e fazer missões, e dá também para mim contribuir com missões. Uma vez alguém perguntou: você coopera com missões? Eu disse: sim, eu coopero com missões. E você sabia que a maioria das pessoas que cooperam com a minha vida são missionários que cooperam na vida de outros missionários. Queridos, não há impedimento para você investir o seu dinheiro em missões, porque esse dinheiro está fazendo algo poderoso nas regiões espirituais. Aleluia. E ele disse mais: se ele gastar algo mais, quando eu voltar, eu pagarei. Eu o pagarei. Queridos, nós devemos entender que missões é algo urgente, porque existem muitas pessoas que estão caídas na prostituição, existem muitas pessoas que estão caídas nas drogas nesse momento, existem muitas pessoas que estão enfermas nos hospitais, existem muitas pessoas que estão nos presídios precisando ouvir uma palavra de libertação, de transformação. Mas nós precisamos que os samaritanos sem nome, os samaritanos que não têm muitas das vezes cargos, e são esses que de fato fazem a obra de Deus, esses aí que dizem que tem nome, esses aí que dizem que tem alguma coisa, eles não fazem nada. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração de samaritano para fazer a sua obra. Eu creio que Deus vai levantar um povo que não está preocupado em cargos, um povo que não está preocupado em nome, um povo que está preocupado em não encher o bolso de dinheiro, mas está preocupado em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus irá te levantar nessa geração, nessa nação, para levantar quem caiu. E a notícia que vai rolar não é a notícia que vão dizer: você viu quem caiu, você viu quem desviou, você viu quem foi que saiu da igreja. Não, a notícia que vão ouvir é: você viu quem Deus levantou, você viu quem Deus usou, e você será essa pessoa que haverá de ser levantado por Deus nesse tempo. E eu creio no nome de Jesus que Deus irá te levantar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu já quero finalizar esta mensagem. Quero finalizar esta mensagem dizendo que o nosso próximo é aquele que está caído, que o nosso próximo é aquele que está à beira do caminho, que o nosso próximo é aquele que está ferido, que o nosso próximo é aquele que, na verdade, precisa da minha e da sua ajuda. Então, nesse dia, eu quero ministrar sobre o seu coração o amor do Senhor e a compaixão. Que você venha de fato cumprir o que o Senhor ordenou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é um povo determinado, é a toda criatura. E aonde é que eu devo pregar? A Bíblia diz que é ir de pregar e de fazer discípulos em todas as nações, em todo e qualquer lugar onde Deus te colocou, aonde Deus te enviou. Querida igreja, aos irmãos da igreja Betfagé,
o Senhor não está falando, o Senhor está gritando em nossos ouvidos: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que o Espírito Santo, gerenciador da obra missionária, possa tocar em teu coração neste momento, e Ele possa falar poderosamente em teu coração. Que o Senhor Jesus possa de fato trazer uma injeção de ânimo. E essa igreja, a igreja Betfagé, será um cartão postal da obra missionária. Eu creio que Deus irá levantar gideões aí neste lugar. Eu creio que Deus irá levantar profetas que não têm medo de falar. Eu creio que Deus levantará pregadores que preguem o evangelho genuíno, que preguem a verdade, doa quem doer. Deus irá levantar gente com a unção da cura, a unção libertadora, a unção que Deus vai levantar para expulsar demônios, para curar enfermos e arrastar uma multidão, saquear uma multidão do inferno. E eu creio, aleluia, que Deus não vai usar uma igreja religiosa, mas vai usar uma igreja que tem samaritanos que não estão preocupados, aleluia, com cargos e com essas coisas da vida, mas estão preocupados em fazer a coisa certa. A coisa certa é ajudar ao próximo, a coisa certa é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz para aquele doutor da lei: quem é desses três, do samaritano, do levita e do samaritano, do sacerdote, quem desses três parecia ser o próximo daquele que estava caído? E ele mesmo responde: diz, aquele que fez o que tinha que fazer, aquele que levantou o caído. Jesus disse: vai e faz o mesmo. E eu termino a mensagem dizendo: vá e faça o mesmo. Deus usará pessoas que não limitam a obra de Deus, mas que de fato faz a obra de Deus. Para me finalizar, eu quero contar um testemunho aqui para finalizar. Eu tinha um desejo muito grande de fazer missões logo no começo na obra missionária, logo no começo. E eu recebi uma profecia dizendo que eu iria pregar a palavra de Deus em muitos lugares, levar o fogo da palavra para muitas pessoas. Eu recebi aquela profecia e eu disse: eu não acredito, porque eu sou gago, eu não sei falar. Para você ter uma ideia, queridos, eu tinha uma vergonha imensa de falar em público. Eu não apresentava trabalhos na minha escola, eu não conseguia conversar com as pessoas porque não saía nada. Eu falava com as pessoas não entendiam. As pessoas falavam, na verdade, elas olhavam para mim e começavam a rir de mim, porque elas riam de mim porque eu não sabia falar. Eu disse: Senhor, eu não acredito que eu vou ser um pregador porque eu não sei falar, eu sou gago. Eu não sei falar. De repente, naquele lugar onde eu estava, Deus usou outro profeta para mim, falando a mesma coisa. E eu disse: Deus, se isso é verdade, o Senhor vai me curar da gagueira. E a Bíblia diz que Deus faz o impossível acontecer quando Ele chama alguém para a obra missionária. E então eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor me chamou para a obra missionária, se o Senhor me chamou para me ser um pregador, eu quero que o Senhor me cure no nome de Jesus. E então eu estava em um evangelismo no interior do sertão, e eu estava com outra pessoa, e essa pessoa estava comigo e disse assim: olha, você evangeliza uma casa e eu evangelizo outra, você evangeliza uma casa e eu evangelizo outra. E assim nós fomos. Só que toda vez que chegava a minha vez, eu dizia: não, era o Maurício que estava comigo, um irmão, um amigo meu. Eu disse: olha, vai você mesmo, não sei falar. Ele disse: pois tá bom, eu vou. Só que chegou uma certa vez que ele disse: não, cara, não tem jeito, é você que vai ter que ir. E então aquela primeira vez que eu fui evangelizar, meio que falando ali, sem saber falar, usar as palavras corretas, e as pessoas riam de mim. Só que quando chegou na terceira, quarta, quinta casa, quando eu olhei para o meu parceiro que estava comigo, ele começou a chorar. E eu disse: por que tu está chorando? Ele disse: cara, já é a quinta casa que nós passamos, da terceira para a quinta casa você não gaguejou, você não falou nenhuma palavra enganchando, e você agora parece que Deus lhe curou. E eu disse: eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Então a gente foi para outra casa e eu fiquei percebendo nas minhas palavras:
desde aquele dia, eu percebi que o Senhor tinha me curado daquela gagueira com um único propósito, com o propósito de eu levar a palavra do Senhor, de eu levar a mensagem do Evangelho. E eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Queridos, você que acha que não consegue, você que acha que tem limitações na sua vida, acha que não vai conseguir porque não sabe falar, acha que não vai porque talvez não tenha dinheiro. Eu também não tinha dinheiro e eu fui para muitos lugares porque Deus sustenta. Há uma frase que diz assim: quando Deus chama, Ele se responsabiliza, e quando ele se responsabiliza, Ele envia e sustenta. Se eu fosse falar aqui de muitas coisas da obra missionária que Deus fez, milagres e prodígios, eu iria passar a noite inteira aqui, mas o meu intuito, o intuito de Deus é mostrar para você que o nosso próximo está bem mais próximo do que nós imaginamos. Talvez o seu próximo seja o seu vizinho, talvez o seu próximo seja só atravessar a rua e você ir lá ajudar o seu próximo, talvez o seu próximo esteja no hospital da sua cidade, talvez esteja em sua rua, em seu bairro, e Deus quer que você seja usado para a glória e louvor de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, dele ter me dado essa oportunidade de ter pregado essa palavra, de ter sido canal de bênção para você aqui nesse lugar, tá certo? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Júlio César, pastor Carlos Maia e a igreja Betfagé. Eu já estou ansioso para ver todos vocês aí pessoalmente, se um dia Deus permitir que eu esteja aí com vocês, tá certo? Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém. Um abraço e a paz do Senhor.